Nesses momentos que antecedem a palestra evangélica da noite, vamos nos acalmando, se possível fechando os olhos por um momento e elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus e a todos os espíritos tutelares que estão nos auxiliando, nos ajudando, nos intuindo. Agradeçamos pela vida, pela nossa família, pela oportunidade deste encontro tão edificante. Lembramos que o Evangelho é bálsamo, é luz e alimento para a nossa vida, tanto espiritual quanto material. Sê conosco, Jesus, nesta jornada, rumo a um mundo melhor, mais fraterno, mais solidário e repleto de caridade e amor. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite, que os nossos mentores, os mentores da casa, possam nos amparar, nos acolher, para que tenhamos um encontro bastante agradável neste sábado à noite. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título deste capítulo é Sejam Perfeitos. É um capítulo que nos traz muitas reflexões. Podemos refletir sobre as qualidades do homem de bem, os bons espíritas, a importância de cuidar do corpo e do espírito, traz o verdadeiro conceito da virtude, a parábola do semeador, e também nos traz o item 7, que será o item onde iremos aprofundar um pouquinho a nossa conversa, nos trazendo a importância do dever. Quando pensamos na palavra dever, uma palavra tão pequenininha em extensão, mas tão grande no seu significado, principalmente no significado espiritual, podemos pensar nas nossas responsabilidades, podemos pensar no nosso compromisso perante a vida e a transformação que o progresso espiritual tanto nos cobra e tanto nos solicita. Muitas vezes nos colocamos diante ao dever com uma postura de resistência, queremos muitas vezes negá-los e não transformá-los. Porque o dever ele está diretamente relacionado à nossa incapacidade de perdoar, à nossa dificuldade em transformar ressentimentos e mágoas que já estão no nosso passado, mas ainda fazemos questão de ressentir, de reviver, de relembrar. E essa postura acaba nos impedindo de seguirmos adiante, acaba nos impedindo de vencer a nós mesmos, as nossas limitações. E na medida que vamos adquirindo certas responsabilidades na vida, na medida que vamos avançando os estágios de relacionamento que vamos traçando, que inicialmente começa na família, depois vai para a escola, vamos amadurecendo e a vida profissional bate à nossa porta, amadurecemos mais um pouco, vamos traçando relações, e todas essas relações, esses convívios, nos trazem direitos, mas junto com os direitos, trazem os deveres.
Relações estas que algumas vezes são muito simples, muito agradáveis, mas relações também que podem ser difíceis, que podem ser desagradáveis. E a vida pede para que possamos olhar com mais cuidado, com mais carinho, justamente para essas que são mais caras ao nosso coração. Então surge a necessidade da instrução, do voltar no mais profundo do nosso ser e tentar compreender o que está ao nosso redor, tentar compreender o que realmente sou, como realmente penso, se tudo aquilo que tenho feito é o bastante, o necessário. E assim, como diz Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é preciso todos os dias interrogar a nossa consciência e avaliar se aquilo que eu fiz naquele dia, neste dia, foi o suficiente. Se poderia ter feito de uma forma diferente, se poderia ter feito melhor. E ele continua nos aconselhando, dizendo que Sócrates, no passado, na antiguidade, antes do Cristo, já nos recomendou: homem, conhece-te a ti mesmo, nos trazendo a importância do autoconhecimento. Porque quando conhecemos a nós mesmos, abandonamos a postura imatura do homem velho e assumimos a postura do homem novo, aquele que já não mais delega as suas responsabilidades para aqueles que estão ao seu redor, aquele que toma a sua própria responsabilidade, a sua existência. É dono de si mesmo, se autogoverna, se autodetermina. É dono de uma vontade autônoma, como nos ensinou Immanuel Kant no século XVIII, dizendo que o homem seria livre quando seria responsável por aquilo que fazia, por aquilo que dizia e por aquilo que pensava. E hoje, nos tempos atuais, podemos fazer um paralelo entre Kant e Joana de Ângeles, quando Joana de Ângeles nos traz a importância do homem integral. Aquele que está equilibrado, que está harmonizado com tudo aquilo que ele já sabe, com tudo aquilo que ele faz, com tudo aquilo que ele pensa. E então, sente no mais íntimo do seu ser a sensação da alegria na alma. Ainda que a existência seja difícil, ainda que tenhamos muito a superar, existe dentro deste homem integral, deste homem autônomo, a paz de espírito, que certamente é o que estamos procurando, é o que estamos buscando nesta noite de sábado, que poderíamos estar reunidos com os nossos familiares, estar assistindo um filme, poderíamos estar fazendo qualquer outra atividade, mas uma vontade madura, lúcida, de encontrar as respostas, de encontrar uma nova forma de caminhar,
nos mantém neste encontro desta noite. E Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, continuando seus aconselhamentos, nos fala que também é importante escutar os nossos adversários, os nossos inimigos, porque os nossos adversários não têm intenção nenhuma de mascarar a verdade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na lição 21, diz que os nossos adversários são os nossos professores involuntários. Porque é a partir das relações difíceis, é a partir de situações constrangedoras que vamos adentrando no mais profundo do nosso ser e vamos aplicando a paciência, a humildade, a tolerância. Os nossos professores involuntários, os nossos adversários, ele nos mantém vigilante sobre nós mesmos. E daí, a verdadeira transformação vai surgindo de forma gradativa. E quanto mais nos instruímos, quanto mais buscamos através dos ensinamentos do Cristo, quanto mais tentamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nos nossos encontros, nas palestras, nos estudos que realizamos na casa espírita, ou que realizamos individualmente, quando fazemos o evangelho no lar, quando estamos em família, tentando propor as mudanças de todo o conjunto. Vamos gradativamente expandindo as nossas consciências, a nossa responsabilidade vai aumentando, e como está no Evangelho, a quem muito será dado, muito será cobrado. Cobrança essa que não vem de um juiz divino, como muitos acreditam que será quando retornarmos, que passaremos por um tribunal. Não, não passaremos por um tribunal formal, mas passaremos e já estamos passando pelo crivo da nossa própria consciência. E então, deixamos de fazer algumas coisas que no passado fazíamos e não nos incomodávamos. Quando tratávamos uma pessoa mal, quando respondíamos de forma insensível para alguém, não percebíamos essa ação e tocávamos a nossa vida. Mas vem o conhecimento, vem a instrução e junto com estes a responsabilidade e a nossa própria transformação. Porque acende uma luzinha dizendo, você já sabe que esta não é a forma correta de se fazer. Mude. E enquanto não existe o equilíbrio entre aquilo que eu já sei e aquilo que eu faço realmente, existe o desequilíbrio interno. Se voltarmos ao primeiro livro da Bíblia, a alegoria de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Por que foram expulsos do paraíso? Porque agora já têm o conhecimento do que é o bem e do que é o mal.
Quando conhecemos, de certa forma, somos expulsos de algum paraíso. Somos expulsos dos nossos velhos hábitos. Olhamos para a vida de uma forma diferente. Mas voltando para a questão do dever, existem 3 deveres que são intransferíveis. O dever para com Deus, o dever para comigo mesmo e o dever para com os outros. O dever para com Deus é aquele dever que, se nos reportarmos mais uma vez ao passado, há 2000 anos atrás, lembraremos de Jesus quando nos ensinou sobre os templos de pedra e o templo do coração. Não que a casa espírita, os templos, as igrejas não sejam importantes. São redutos de compartilha, de alívio, de esclarecimento. São locais onde podemos, em grupo, em conjunto, refletir sobre os ensinamentos do Evangelho, de um livro. Mas que adianta estarmos em harmonia dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo? O que adianta pedir, rezar, orar, estar em conformidade com o divino no templo, se diante dos homens ainda continuamos negando a possibilidade do perdão, se ainda continuamos realizando as nossas atividades, funções e obrigações morais sem devotamento, se ainda não somos capazes de renunciar aquilo que nós queremos, da forma que queremos, se não somos ainda capazes de renunciar tanto que a vida material nos oferece, é deste templo que devemos refletir. Abandonar um pouco o templo de pedra e adentrar no templo do coração. Porque quando adentro no templo do meu coração, o templo da minha casa, o templo da minha escola, o templo do meu trabalho, que muitas vezes não é aquele que eu gostaria, mas é aquele que me mantém, que sustenta a minha família, se transforma no templo do coração. E aí, vivemos relações equilibradas, relações saudáveis, relações que nos elevam. Que possamos, então, cumprir este dever com Deus, mudando a nossa forma de pensar, sentir e agir em qualquer lugar que estivermos. Não só dentro da casa espírita, não só dentro da igreja, mas dentro dos nossos lares, na nossa profissão, com os nossos amigos. Quando saímos à rua, no trânsito,
quando tratamos com aqueles que têm menos do que nós, quando olhamos para o outro com empatia e pensamos, se fosse eu, como seria? Nesta pandemia, quantos que se foram, e se fosse eu ou alguém da minha família? Pensemos sobre isso. Mas ainda temos os deveres para comigo mesmo. O dever para comigo mesmo, ele tem a ver com a ação no bem que Deus nos pede para que possamos nos melhorar, nos transformar. Reconhecer a importância de possuir já algum conhecimento e, de alguma forma, levar para aqueles que ainda não têm este conhecimento. É o dever que permite a sustentação da ordem, do universo, e a sustentação da evolução. Quando eu já aprendo algumas coisas e sou capaz de ensinar aqueles que ainda não têm condições de aprender sozinho. Então, podemos fazer um paralelo aqui com a introdução do livro Libertação, quando nos traz a lenda do peixinho vermelho, que é uma releitura do mito da caverna que Platão nos trouxe há tantos séculos atrás. Quando saímos da caverna, das nossas próprias sombras, enxergamos a luz e voltamos para dentro da caverna para resgatar aqueles que ainda se encontram na caverna. Resgatar os corações que ainda se encontram embrutecidos. Que a semente foi lançada, mas não conseguiu germinar, não conseguiu frutificar. Nós que somos os corações que já foram tocados, que somos a semente que caiu no solo fértil, porque ainda que não somos perfeitos, estamos de alguma forma tentando colocar em prática o que estamos aprendendo. Este é o grande segredo para que nós consigamos fazer e encontrar o que nos propomos nesta noite de ontem. Encontrar o equilíbrio que tanto precisamos. Encontrar as respostas que tanto há dentro de nosso ser. É a busca deste homem integral que sente paz interior. Este é o grande dever que temos para conosco mesmos, buscarmos cada vez mais, ajudar cada vez mais, estarmos em conformidade cada vez mais com as leis de Deus, com a lei divina que está nas nossas consciências, estar em equilíbrio, em acordo com esta lei. Porque quando fomos expulsos do paraíso, dos nossos paraísos, das nossas resistências, da nossa negação, vem a consciência como um aguilhão a nos cutucar e pedindo algo mais de nós, a nossa transformação. E já chegando ao final da nossa palestra, pensamos
no dever para com o outro. São as relações difíceis. É a esposa que não me compreende, o cônjuge que deixou de ser aquele que era no início, já hoje não é mais. É o chefe que me trata de uma forma mais ríspida em relação aos demais. O subalterno, difícil de se relacionar. O filho que vem com a doença, que exige um pouco mais de mim. A moléstia que me alcança ao longo da existência e pede a transformação. Estes são os deveres com o outro, que podemos chamá-los também de dever reparação. É o dever que temos ainda com o nosso passado. E a misericórdia divina nos oferece a oportunidade para que possamos reajustar, realinhar, exercendo a paciência, a tolerância, a humildade, o autoconhecimento. Muitas vezes negamos essas relações, queremos desertar, muitos desertamos, mas num futuro breve ou distante, estaremos novamente diante desta mesma situação. E haverá um momento em que não teremos a opção de desertar. Teremos que realizar, simplesmente. Se quisermos continuar na busca da nossa progressão, da nossa elevação espiritual. E dentro desses deveres, regeneração, existem os deveres desagradáveis. Para contar um pouquinho sobre os deveres desagradáveis, vou fazer um paralelo com uma reportagem que li recentemente, agora em junho de 2021, sobre um filósofo coveiro que relatou as suas angústias na pandemia. Homem maduro, de 60 anos, começou a trabalhar como coveiro aos 19 anos, porque não tinha condições de estudar. Vem de um berço muito simples, muito humilde, netos de escravos, filho de homem e mulher simples do cotidiano. Sempre gostou dos estudos, principalmente da filosofia. Não era muito da matemática, não era muito da lógica, mas se encantava com a sabedoria. Mas nunca pôde, quando jovem, estudar. Ao longo da vida, agora já mais maduro, trabalhando como coveiro, fez uma bolsa, conseguiu ingressar na faculdade Mackenzie, mas ainda assim, com o desconto, não conseguia pagar os estudos. Mas um coveiro amigo pôde ajudá-lo, porque achava muito bonito uma pessoa que sabia falar, que era educada, solícita com os demais. Mas este coveiro diz que o que mais chocou na pandemia foi que um dia enterrou, sepultou 12 corpos.
E lembra-se do dia em que ainda estava sendo treinado? E o primeiro corpo que sepultou foi de um bebê recém-nascido, do qual ele teve que tirar dos braços da mãe. Mas aquele que estava acima dele, que estava orientando, ordenou: sepulte o bebê. Este é o seu dever. Ele disse que até fevereiro deste ano, os coveiros não tinham equipamentos de proteção para trabalhar e ainda não tinham sido vacinados. E que ele tinha certeza que ele iria para a cova também. Agora, já vacinado, traz esse relato duro da pandemia. E que o depoimento de uma mãe, mais uma vez, uma mãe agora de um jovem de 20 anos, nesta pandemia, foi o seguinte: moço, você está enterrando os meus sonhos, aquilo que eu acreditava, a minha esperança, a minha motivação. O que será daqui para frente sem este filho que tenho que te entregar a ti? Falamos muito nesta pandemia sobre os médicos, os enfermeiros, os cientistas. Rezamos por eles, vibramos por eles, e com toda razão. Mas talvez tenhamos nos esquecido de alguns profissionais essenciais, como os coveiros, porque, como ele mesmo diz, ninguém pensa na morte. Todo mundo vê a morte de uma forma negacionista. Somos mortais que ainda acreditamos que este dia não irá chegar. E vem a pandemia nos cobrando uma postura nova, nos recomendando a conversar, a compreender, a entender um pouquinho sobre este tema que muitas vezes queremos negar. Encerro o nosso encontro de hoje com o conceito que nos traz Herculano Pires no livro Educação para a Morte. E ele fala lá, de uma forma muito resumida, é clara, que a nossa morte será exatamente como está sendo a nossa vida. Que nós possamos refletir sobre isso, buscar as nossas transformações, para que possamos viver melhor esta vida presente. E quem sabe, quando retornarmos à pátria espiritual, possamos nos encontrar conosco mesmo, estarmos com a nossa consciência tranquila, de que ainda com muitas dificuldades, ainda com muitas limitações, fizemos tudo aquilo que poderíamos ter feito. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que o Kardec questiona os espíritos sobre se Deus teria criado o homem mau. E os espíritos nos respondem que o homem não é mau. O homem é fraco, o homem erra. Somos humanos. Que possamos aceitar os nossos erros, os nossos equívocos,
equívocos e enganos. Que possamos compreender que o outro que errou, que está errando, poderá ser num dia futuro ou foi num dia distante, eu mesmo. Então vem uma nova oportunidade existencial para que possamos nos realinhar, nos reajustar com esta lei divina que pede para que tracemos esta existência com gratidão em nossos corações e que possamos cumprir o nosso dever da melhor forma que conseguirmos. Agradeço a Deus por esta noite, aos espíritos amigos que estiveram conosco, ao convite da casa, e que os corações de cada um de nós possam estar muito melhores do que aqui chegamos. Que possamos nos reencontrar em uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Que assim seja, mestre querido. Graças a Deus e graças a ti. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e todas as forças do bem, do amor e da paz, humildemente e unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura salutar, a fim de proteger o nosso planeta Terra de qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito por nossos semelhantes. Queremos te pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente de nossos governantes, para que olhem por nosso povo com olhos mais doces, dirigindo este país com equilíbrio, honestidade e justiça. Que a sua luz divina possa envolver todos aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, numa cela de prisão, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais ou morais, aliviando a carga que carregam com esperança e confiança. Que aqueles que se encontram no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes que os cercam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Ampara também, Mestre, as crianças que se encontram em orfanatos, bem como os idosos esquecidos nos asilos e casas de repouso, que eles possam sentir e receber seu afeto divino. Vamos aproveitar também este momento e pedir aos abnegados irmãos do bem que se encontram na espiritualidade, fluidificarem as águas em nossos lares, para que ao bebermos possamos aliviar os nossos males físicos ou espirituais. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, por nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus.